Momento do Discipulado. Ensinando ao discípulo que os dias são maus e que certamente sofreremos apertos. O apóstolo Paulo deixou claro em 2 Timóteo 3, versículo 12, que todo aquele que quiser viver fielmente, piedosamente em Jesus Cristo, será perseguido. O cristão tem que aprender que vai passar por dias difíceis e será perseguido. Mas ninguém ensina um filho a pedir pão na rua, a virar pedinte, a fumar, a ser um viciado. Quando os pais colocam filhos no mundo, com toda certeza eles têm expectativas boas. Eu não sei nesses lugares que têm sido denunciados, por exemplo, a Ilha de Marajó e em outros lugares onde a gente vê uma realidade cruel, pais que estão entregando os filhos, mas eu acredito que ao nascer os pais sempre têm alguma boa expectativa com seus filhos. Quando pais são conscientes e filhos são desejados, com toda certeza, os pais querem o melhor e vão pagar para que os filhos tenham o melhor da educação, o que para mim é um engano. Educação é que os pais dão aos filhos e não a instrução que se recebe nas escolas. Nas escolas a gente recebe instrução, não educação. Há pais que trabalham muito para pagar uma escola particular para seus filhos, achando que a escola vai dar educação, seja pública, particular ou o que for, a escola não dá educação, ela vai dar instrução, e os pais precisam aprender isso. A educação são os pais que dão. Mas aí o pai e a mãe trabalham, estudam ou se ocupam dia e noite, dão pouco tempo aos filhos, na expectativa de estarem ganhando dinheiro para pagarem uma boa educação para seus filhos, um bom nível de vida, boa alimentação, casa com conforto, brinquedos. Eles dão tudo para os filhos, menos a coisa mais importante que eles deveriam dar: presença, tempo com os filhos para educar os filhos. Então é um engano os pais acharem que podem se dedicar a ganhar dinheiro para ensinar os filhos e botar os filhos nas melhores escolas, que as melhores escolas vão educar. É um engano. A melhor educação é o amor e o tempo que os pais dedicam aos filhos. É isso que Deus determina na Bíblia também. Mas, num sentido figurado, na igreja, nós também precisamos aprender que o crente novo, o novo discípulo, precisa de orientação imediata, intensa, desde o início. Depois, quando ele crescer espiritualmente, se firmar, o discípulo pode começar a andar com as próprias pernas e se alimentar com a própria iniciativa, mas no início ele tem que ser discipulado. O discipulado não tem muito sentido depois que a pessoa já tem 20 anos de igreja. Se ele foi discipulado, bem discipulado no início, ele não precisa tanto de discipulado com 20 anos de igreja. Mas se ele não foi discipulado, também não vai adiantar. Ele não desejará ser discipulado depois de 20 anos de igreja, não vai mesmo voltar atrás e se submeter, reconhecer a liderança e querer aprender as coisas, não vai adiantar mais. Portanto, o discipulado é essencial no início. Depois de muitos anos de igreja, ele não terá muito
proveito mais. A pessoa vai precisar de liderança, mas é muito provável que também não queira e não reconheça a liderança. Crente velho não reconhece muito a liderança. Se a liderança perturbar muito a cabeça dele, ele vai para outra igreja. Crente velho não costuma aprender, mas também não adianta querer ensinar. É orar e deixar Deus agir. Mas o novo depende totalmente de nós, como um bebê, depende totalmente da mãe. Os pais espirituais têm que cuidar dos filhos espirituais logo no início, com muita intensidade e dedicação, ensinando o bom caminho. Mas aqui vem a exortação que eu quero trazer agora. Nenhuma igreja ensina para os crentes novos que eles vão sofrer, que vão ter apertos, vão ser perseguidos, que eles passarão por dificuldades. Não se ensina isso. A gente ensina o caminho da felicidade. O que o crente novo vai fazer para ser feliz, para se dar bem. E há muitos crentes achando que estão dando para os novos discípulos os melhores cultos. As igrejas organizam, enfeitam, embelezam os cultos. Aquilo é um show maravilhoso, aquilo é o suprassumo que os novos vão ter. Lê do engano. Não adianta um culto dominical bonito, enfeitado, maravilhoso, um verdadeiro show, não vai suprir a falta de uma atenção diária. O discipulado é diário, é constante, é contínuo, é intenso. E um culto maravilhoso de domingo, ainda que fosse assim maravilhoso aos olhos de Deus, porque na prática o que é maravilhoso aos olhos dos homens costuma não ser nada maravilhoso aos olhos de Deus, infelizmente. Mas ainda que fosse um show maravilhoso espiritual domingo, não supre a falta diária de atenção, de cuidado, de discipulado. O discipulado é todo dia, sempre com muita intensidade, principalmente no início da caminhada cristã de uma pessoa. Mas eu quero focalizar exatamente esta exortação. Nós ensinamos o melhor para nossos filhos, nós damos o melhor. Quando discipulamos alguém, nós ensinamos a caixinha de promessas da Bíblia, as maravilhas que Deus promete, as coisas boas que a vida cristã traz. Nós não falamos da realidade do pecado, não trazemos uma caixinha de exortações, nós não exortamos os novos, não mostramos para eles o que eles vão sofrer. Infelizmente, isso é uma falha na educação espiritual que os crentes recebem. No início, quando eles vêm para a igreja, tudo são flores e sorrisos, maravilhas e alegrias e promessas maravilhosas de Deus. Com o passar do tempo, eles vão ver que não é assim. Uma das razões é a realidade do pecado. Nunca se ensina a um crente novo que ele vai ter que lutar continuamente contra o pecado, o seu eu. A gente não ensina isso para os novos, o sofrimento que eles vão passar, as coisas erradas que eles vão ver na igreja. A gente não ensina isso para os novos, mas os novos precisam aprender isto, que a vida cristã é de sofrimentos, principalmente os que querem ser fiéis a Deus e nestes últimos tempos em que estamos vivendo. O cristianismo é perseguido na maior parte do mundo hoje, em nossos dias. O Brasil é uma ilha de felicidade. Quando se vai para outros países da própria América, a perseguição já está intensa aos cristãos. Na Europa, há uma perseguição silenciosa, mas uma proibição, um abafamento, um ataque maligno contra os cristãos na Europa. Quando você vai para a África e o Oriente, a Ásia, a perseguição é quase a regra geral nesses países. Então a gente vai evangelizar um cristão
dizendo que ele vai sofrer. Lá eles sabem, no Oriente eles sabem, mas aqui no Brasil a gente vai ensinar que um cristão vai sofrer, ele vai para outra igreja, que vai só prometer bênçãos. Em outra igreja ele vai ser um vencedor, ele vai ser maravilhoso, ele vai só receber bênçãos, ele vai ser cabeça e não cauda, ele vai receber essas pregações assim, bem presunçosas, e ele vai acreditar naquilo. A vida cristã é maravilhosa. Ele só vai dar conta da realidade quando os problemas começarem a vir. E muito provavelmente ele é mais um candidato a se afastar dos caminhos do Senhor. É muito triste isso, mas nós temos que lembrar, a Bíblia tem um livro de Jó, em que a realidade do sofrimento de Jó ressalta a nossos olhos. Parece que é a situação central do livro de Jó, o quanto ele sofreu. Depois ele teve o alívio e foi maravilhoso. O cristão sabe que se for salvo, fiel até ao fim, o futuro será glorioso para ele. Mas o problema é o presente. Problema de dores, de sofrimento, não se ensina e a maioria das pessoas não quer sofrer pelo Senhor, e nós temos que ensinar que é necessário sofrer. Nós temos a realidade do pecado e vamos sofrer com a nossa fraqueza, a nossa natureza carnal que nós levamos e vamos levar até que Jesus nos arrebate, ou então que ele nos leve a nossa natureza de pecado. Essa é uma realidade dura. Nós vamos sofrer pelo nosso eu, pelo nosso pecado. A menos que a igreja passe a mão na cabeça e diga que não tem nada, que está tudo bem, que pela fé se resolve tudo, que é bênção, que Deus vai operar, e aquele tratamento psicológico, né, terapêutico de aliviar a culpa. Não se preocupa com isso não, porque todo mundo tem esses problemas também, então fica calmo, aliviando a culpa. Isso é terrível, mas nós sabemos que o nosso pecado, que está sempre presente, continuamente nos assedia, é nosso inimigo, e nós vamos ter que lidar com isso. Mas além do nosso pecado, o pecado dos outros, que nos traz perseguição, acusações. Nós vamos sofrer traições, nós vamos sofrer dores de todo tipo. O apóstolo Paulo exortou seu filho Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, meu filho, saiba que nos últimos tempos tudo isso vai acontecer, o ambiente vai ser terrível, vai ser difícil ser cristão verdadeiro. E depois ele repete isso na segunda carta, capítulo 3, também versículo 1, sabe que nos últimos tempos, os tempos serão difíceis, tempos difíceis. Nós temos que ensinar isso para o discípulo. Nós temos que ensinar apoiando o discípulo, estando ao lado dele. Nós vamos ensinar que vai passar por lutas e perseguições, mas nós ao lado dele, para ele saber que o Espírito Santo estará sempre com ele e não largando a solta nas reuniões da igreja. Temos que discipular estando junto. Isso é o que precisa ser feito, principalmente para mostrar essa realidade dura da vida e as perseguições que o cristão vai sofrer, mas nós estando ao lado dele, do discípulo. Você consegue entender isto?